Olá, amigas! Oi, amigos! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, com as bênçãos de Deus que nunca nos faltam. Vamos ao nosso tema de hoje? Ele parece um assunto que ninguém quer falar, que ninguém quer ouvir, mas na verdade é tão importante falar disso porque as informações seguras que o Espiritismo nos dá nos colocam no caminho certo, nos acalmam, nos consolam tanto. Bom, mas do que nós estamos falando afinal? O nosso tema é como agir quando alguém querido desencarna? Será que nós podemos ajudar ou atrapalhar quem foi para o lado de lá? Eu já adianto que sim, podemos ajudar e atrapalhar também. Então, qual deve ser o nosso comportamento nessas horas? E mais, como é que a gente se prepara para desencarnar bem, para ter um bom despertar do lado de lá, já que, né, vai chegar uma hora que seremos nós. Vamos falar disso tudo com bastante calma. Os livros utilizados nesse estudo foram o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, perguntas 155, 164, 165, 297 e 936. O Céu e o Inferno, também de Allan Kardec, primeira parte, capítulo 3, item 10. E o Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, capítulo 5, item 21. Vamos lá? Bom, todo mundo em algum momento já viveu ou viverá a experiência da morte de um ente querido. Nós espíritas utilizamos um termo mais adequado do que morrer, que é desencarnar. A pessoa saiu da carne, abandonou o corpo de matéria densa e continua viva, e bem viva, mantendo sua individualidade, suas virtudes, seus defeitos e entrando em contato conosco de várias maneiras. Mas vamos começar do começo. Todos nós aqui encarnados somos feitos de três coisas. Primeiro, o espírito, que é uma centelha divina, sede do nosso pensamento, das nossas emoções, do nosso ser, quem nós somos. Segundo, o perispírito, ou corpo somático, ou corpo espiritual, que é um corpo feito de matéria fluídica, invisível aos nossos olhos materiais em estado normal e muito importante para as manifestações espíritas, muito importante para a gente compreender o desencarne, né? Por isso que nós começamos falando já dele. E o terceiro componente de todos nós aqui encarnados, é claro, é o nosso corpo material, esse aqui que nós podemos ver, apalpar, né? Na hora da morte, nós deixamos aqui o corpo material como quem se despe de uma roupa e vamos para o plano espiritual, levando o quê? Nosso espírito revestido do nosso perispírito. Quem faz o bem tem um perispírito luminoso, leve, capaz de atravessar imensas distâncias num piscar de olhos. Quem faz o mal tem, usando os termos que conhecemos aqui na Terra, um perispírito sujo, pesado, de difícil locomoção. Esse envoltório, o perispírito, mostra a evolução de cada espírito muito claramente, fica tudo ali exposto, marcado. Por isso, no plano espiritual não dá para mentir, porque as pessoas desencarnadas, um espírito é uma pessoa desencarnada, elas se veem lá no plano espiritual, imediatamente já sabem quem são, porque está estampado na sua aparência. Aqui na Terra não, aqui nós pomos uma roupa bonita, passamos perfume, maquiagem, arrumamos o cabelo, escovamos os dentes e saímos lindos pelas ruas, independente de como seja o nosso coração. Aqui ninguém vê o estado do nosso perispírito, a não ser os espíritos desencarnados. Aqui
e no plano espiritual, o que embeleza o nosso perispírito são os bons pensamentos, as boas palavras, as boas atitudes tomadas pelo nosso espírito. Vamos ver o que comenta Kardec na pergunta 155 do Livro dos Espíritos. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro envoltório que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que ao contrário se opera gradualmente com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de voltar à vida, mas uma simples afinidade com o espírito. Afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. É, com efeito, racional conceber-se que quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento mesmo durante a vida do corpo, de modo que, em chegando à morte, ele é quase instantâneo. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Kardec, como sempre, resume tudo muito bem. Começamos alguns apontamentos sobre esse parágrafo dizendo que nós podemos evoluir nos dois planos, lá e aqui. Nós precisamos desse ir e vir, desencarnar e reencarnar, porque há experiências que só aqui na matéria nós podemos ter e da mesma forma há outras experiências que só no plano espiritual temos, sendo que o mundo espiritual é mais importante, é o eterno, é para onde nós sempre voltamos. É importante saber disso para não achar que se uma pessoa desencarnou revoltada, ou fazendo mal, ou muito ligada aos seus bens, ao seu dinheiro, ela obrigatoriamente vai se manter perversa ou desequilibrada no plano espiritual. Não, isso não é verdade. Ela pode, do lado de lá, se arrepender, trabalhar pelo bem de todos e melhorar sua situação. Reencarnar com uma disposição diferente para saldar as suas dívidas e progredir. Claro que é preferível já começar a fazer isso aqui, não deixar para depois. Mas veja o que diz o livro Céu e Inferno. Antes de ler esse trecho, é bom lembrar que erraticidade é o estado dos espíritos que estão aguardando a próxima reencarnação, ou seja, entre uma vida e outra, estaremos na erraticidade, que não tem nada a ver com erro, tem a ver com estar errante, ora aqui, ora ali. E só vamos não estar mais errantes quando nos tornarmos espíritos puros e não precisarmos mais reencarnar. E isso está longe, hein? Está longe. Tem gente que fala assim, ai não, porque eu tenho mais tantas encarnações só, não tem como saber isso. Existem infinitas encarnações lá para frente na nossa evolução, e quem coloca um número para isso não está estudando muito bem Espiritismo.
Uma coisa interessante, né? É por isso que nós dizemos que Jesus encarnou na Terra e não reencarnou, porque Jesus é um espírito puro, ele não precisa mais reencarnar. Ele já percorreu todo esse caminho que nós estamos agora percorrendo. Mas Jesus pode, como missão, para ajudar os outros, encarnar num determinado planeta, que foi o que aconteceu há 2000 anos na Terra. Outra coisa importante, trabalha-se muito entre uma encarnação e outra. Ou seja, na erraticidade, os espíritos não ficam sentados nas nuvens tocando harpa, né? Existe muito trabalho a fazer e esse trabalho é fonte de alegria. Então vamos ao trecho do Céu e Inferno. O espírito progride igualmente na erraticidade, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra e modificando as suas ideias. O estado corpóreo e o estado espiritual são para ele as fontes de duas formas de progresso que se desenvolvem solidárias. É por isso que ele passa alternadamente por esses dois modos de existência. Que interessante. Já compreendemos que nesses dois modos de existência, como encarnado ou como desencarnado, o perispírito está sempre envolvendo o nosso espírito e reagindo de acordo com as nossas atitudes. Reagindo não, refletindo as nossas atitudes. Como vimos no comentário de Kardec, dependendo do modo como vivemos aqui e agora, nós vamos fazer com que o nosso perispírito fique super colado no nosso corpo físico ou mais soltinho. E isso terá uma grande influência na hora da nossa morte. É assim, a pessoa que vive a vida material com todo apego e não dedica nenhum tempo a fazer a caridade, nenhum tempo para crescer em virtudes. Pelo contrário, ela é egoísta, gananciosa, ciumenta, ela vai deixando o seu perispírito grudado no seu corpo material. E isso torna o desencarne, a separação do corpo e do espírito, mais difícil. Isso torna a perturbação que se segue à morte do corpo físico mais longa. Nem por isso ela estará desamparada, porque há benfeitores espirituais ajudando a todos. Então, vamos facilitar a vida dos nossos amigos espirituais, nos esforçando para melhorar hoje. Hoje é sempre o melhor dia para agir. Não existe tarde demais para Deus, porque Ele é infinitamente misericordioso e bom. A cada momento nós podemos refazer nossa rota. O que nos ensinou Jesus? Ajuda-te e o céu te ajudará. Então vamos fazer a nossa parte e seguir em frente. A pergunta 164 do Livro dos Espíritos diz, a pergunta 164 para quem está em Portugal, porque meia aqui não existe, esse meia dúzia nosso brasileiro aqui não tem. Então a pergunta é 164 aqui em Portugal e é 164 no Brasil também. Essa pergunta diz: a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? É resposta: não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que já se libertou da matéria durante a vida do corpo, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria, a impressão. E a pergunta 165 diz: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? E a resposta dos espíritos foi: influência muito grande, porque o espírito já antecipadamente compreende a sua situação.
mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Vamos repetir essa parte? A prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Então, não importa em que religião a pessoa se afinou, seguiu durante a sua vida, ou se não teve religião, importa o que ela fez, como está a sua consciência. Aí Kardec faz o seguinte comentário: por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para se reconhecer. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os em quem menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram, ou seja, logo percebem que já passaram para o lado de lá. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma, semelhante em tudo a que acompanha um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade, de angústias que aumentam à proporção que ele se compenetra da sua situação. Vale a pena ler essa parte toda do Livro dos Espíritos, viu? Porque eu estou fazendo uma edição e olha, estudar essas informações não significa que nós temos condição de avaliar qualquer pessoa quanto ao seu nível de desprendimento da matéria. Nós não podemos fazer isso, só Deus pode. Por exemplo, uma pessoa pode parecer super vaidosa, super apegada, mas quando o seu coração é avaliado, se descobre um monte de coisas boas que ela fez, se descobre seus verdadeiros sentimentos, que é algo muito íntimo, né? Muito particular. E só Deus e os espíritos superiores que executam as suas ordens podem fazer essa avaliação. Então, nada de ficar pensando, apontando o dedo, né? Fulano é muito apegado, o perispírito dele deve estar super grudado no corpo, esse aí vai dar trabalho para os benfeitores espirituais na hora da morte. Não, pelo amor de Deus, nada de ficar pensando isso. Pelo contrário, nosso dever é orar para que todos, conhecidos e desconhecidos, façam essa passagem da melhor maneira possível. E nossas preces ajudam nesse processo? Ajudam, sim, se forem feitas do fundo do coração. E os nossos entes queridos, nós vamos reencontrá-los? Não só vamos, como nunca nos separaremos deles, mesmo quando eles desencarnam. Nós temos apenas uma separação parcial e material. Os corações continuam conectados. Vamos ver a pergunta 160 do Livro dos Espíritos. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Os espíritos responderam: sim, conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhe consagravam. Muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade e vai visitar os que se encontram encarnados. Pergunta 297.
Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? E a resposta, sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Que notícia boa! O amor, quanto mais puro, quanto mais verdadeiro, quanto mais altruísta, quanto mais profundo, mais nos liga aos nossos entes queridos, estejam eles encarnados ou desencarnados. Nós aqui na Terra chamamos de amor muita coisa que não é amor. É paixão carnal, é interesse financeiro, é conveniência, etc. Nesses casos, os espíritos não se procuram do lado de lá, não se interessam por ficar juntos. Não é o que acontece quando a afeição é verdadeira. Então, é claro que nós iremos encontrar nossos entes queridos. É claro que eles nos visitam, que nós conversamos com eles quando dormimos, mesmo quando não lembramos, mas nós acordamos nos sentindo tão bem, refeitos, alegres, é porque encontramos com essas pessoas queridas e conversamos com eles em sonho. É claro que eles sabem como nos sentimos, é claro que eles nos escutam. E aí, vamos para um ponto importantíssimo. Nós amamos alguém. Essa pessoa desencarna. Como nós podemos ajudá-la? Como nós devemos nos comportar? O que nos ensina a doutrina espírita? Primeira coisa, tudo bem chorar de saudade. Tudo bem sentir a falta da companhia, da presença ali fisicamente ao nosso lado, tudo bem. Mas essas lágrimas, essa saudade precisam estar acompanhadas pela fé em Deus, pela certeza de que o que aconteceu foi o melhor, de que Deus sabe o que faz e que a ligação que temos com essa pessoa querida continua. Então, uma coisa é sentir saudade e chorar, mandando flores espirituais para o nosso ente querido, desejando que ele logo se adapte ao plano espiritual, que ele fique tranquilo, porque nós vamos esperar com calma o momento do reencontro, que nós estaremos esperando durante o sono para matar um pouco a saudade e que tá tudo bem, era para ser assim, tá tudo certo. Outra coisa é ficar revoltado, é dizer, por que Deus foi fazer isso comigo? É ficar chamando o espírito da pessoa toda hora com esse sentimento de revolta, é perder o gosto pela vida, se isolar. Isso tudo perturba, sim, e muito o espírito de quem partiu. Outra coisa que perturba e nós ficarmos lembrando dessa pessoa quando ela estava sofrendo no hospital, dela tendo dores, doente. Não. Eu sei que essas imagens ficam na cabeça da gente, mas precisamos reagir, precisamos nos afastar delas, substituindo-as por imagens da pessoa feliz, da pessoa bem, de bons momentos que passamos juntos. Então, quando vierem esses pensamentos tristes, imediatamente pensemos em algo feliz que vivemos junto com essa pessoa, pensemos nela bem, bonita, alegre, cheia de vida, como ela está, porque ela continua viva. Né? Então, conforme nós resistimos a esses pensamentos, eles vão indo embora. Outra coisa que não devemos fazer é achar que temos culpa. Se eu tivesse levado minha mãe, meu pai, meu irmão, minha esposa, meu marido, meu filho antes ao médico. Se essa pessoa fosse para outro hospital. Se eu a tivesse mantido em casa. Não faça isso com você mesmo.
e com o seu ente querido. Não culpe ninguém, você fez o melhor que pôde com boas intenções. Pense assim: tá tudo bem, está tudo dentro da vontade de Deus. Essa pessoa amada, onde estiver, pode me ouvir e eu quero dar a ela todo o meu amor e o meu apoio para que ela fique bem nessa nova vida para a qual eu também vou um dia, eu vou encontrá-la lá. Tá tudo bem, tá tudo dentro das leis de Deus. Olha só o que diz a pergunta 936 do Livro dos Espíritos. Como as dores inconsoláveis dos que ficam na terra afetam os espíritos que partiram? E a resposta: o espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrazoada, quer dizer, sem razão, o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus e, por conseguinte, um obstáculo ao progresso dos que o choram e talvez ao próprio reencontro com os que deixou. E Kardec comenta o seguinte: estando o espírito mais feliz no espaço do que na terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é lamentar que ele seja feliz. Figuremos dois amigos que se achem metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse porque o seu amigo foi libertado primeiro? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição em querer que do seu cativeiro e do seu sofrer partilhasse o outro por igual tempo? O mesmo se dá com dois seres que se amam na terra. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta, e só nos cabe felicitá-lo, aguardando com paciência o momento em que também nos libertaremos. A vida na Terra não é brincadeira, não, nós sabemos. Sair daqui é uma libertação. Porém, essa libertação não pode ser acelerada por nós. Ela tem de seguir os rumos ditados por Deus. Há pessoas que, quando seus entes queridos desencarnam, elas pensam em acabar com a própria vida para se reunirem mais rapidamente com eles. Essa revolta contra a vontade de Deus só faz com que esses seres que se amam fiquem muito mais tempo sem se encontrar. O efeito é contrário ao que ela esperava. O suicídio não aproxima ninguém dos seus entes queridos, ao contrário, afasta. Porque nesse caso só será possível voltar a vê-los depois de resolvidas todas as consequências do suicídio, que variam de pessoa para pessoa, mas que são sempre bem complicadas. Então esse é um caminho que jamais deve ser tomado. E continua Kardec: pelas provas patentes que fornece da vida futura, da presença em torno de nós daqueles a quem amamos, da continuidade da afeição e da solicitude que nos dispensavam, pelas relações que nos faculta manter com eles, a doutrina espírita nos oferece suprema consolação por ocasião de uma das mais legítimas dores. Com o Espiritismo não há mais solidão, não há mais abandono. O homem, por muito isolado que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode se comunicar. Então, aqueles que nós amamos e que nos amam estão conosco, nos acompanham. Como espíritos desencarnados, eles têm mais liberdade, conversam conosco durante o sono, nos fortalecem, nos amparam. E a mediunidade, que pelo menos a mediunidade intuitiva todos nós temos, a mediunidade nos coloca em contato mais íntimo com eles. E saber disso é uma grande consolação, nossa!
Bom, e as cerimônias fúnebres, velório e enterro, têm o seu valor simbólico. Nos ajudam a elaborar o luto dentro de nós, a morte física da pessoa. Cada cultura tem a sua maneira de conduzir essas cerimônias, elas variam muito. O que realmente importa é a nossa conduta íntima num velório, no enterro, é o nosso coração. É nós enviarmos mentalmente aquele que partiu nosso carinho, nossos agradecimentos, nossa alegria por ele ou ela ter estado nas nossas vidas, nosso respeito e apresentar nossa solidariedade a quem também está ali cheio de saudade já. Outra questão. Precisa ir com alguma frequência ao cemitério para se respeitar a memória de quem partiu? Precisa acender velas, colocar flores, etc? Não, não precisa. Se a pessoa está acostumada a isso, se ela possui uma religião que indica isso, se ela se sente bem, ok. Mas nós espíritas sabemos que isso não é necessário. Nós estamos em contato com os nossos queridos pelo coração e apenas pelo coração. Ah, mas o túmulo de Kardec na França está sempre florido, os espíritas vão lá visitá-lo. Sim, eles vão visitar o túmulo como uma manifestação pública de carinho ao nosso codificador. Eu um dia espero ter a possibilidade de ir lá também levar minhas flores, mas todos os espíritas sabem que Kardec não está ali. Ele sente o nosso carinho onde quer que estejamos. Outra pergunta. Tem problema mexer nas coisas da pessoa que desencarnou, doar suas roupas, seus móveis? Não, não tem problema nenhum, porque o espírito desencarnado não precisa de nada disso, não precisa de nada que seja material. Se ele foi muito apegado às coisas materiais, algo que só Deus pode realmente avaliar, nós faremos as nossas orações, pediremos a Deus para que Ele logo se adapte à nova vida e seguiremos em frente com as doações. Ah, mas eu queria ficar com algumas coisas que me lembram da pessoa. Tudo bem, é comum quando alguém amado desencarna, nós ficarmos com um livro, um relógio, um enfeite, algo que nos lembre da pessoa, não tem problema, desde que essas coisas não virem um amuleto, algo que ninguém pode encostar, algo que se não estiver com a gente acha que vai ter azar, aí não, né? Mas não tem nada de errado em manter conosco alguns itens que carregam uma memória afetiva, uma memória positiva. Mais um ponto de dúvida. Melhor enterrar ou cremar a pessoa que partiu? O Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, psicografia do nosso querido Chico Xavier, pergunta 151, nos informa que não é recomendável cremar imediatamente o corpo. Ouça o que disse Chico Xavier em 1971 no programa Pinga Fogo. Agora é o Chico falando. Já ouvimos Emmanuel a esse respeito e ele diz que a cremação é legítima para todos aqueles que a desejem, desde que haja um período de pelo menos 72 horas de expectação para a ocorrência em qualquer forno crematório, o que poderá se verificar com o depósito de despojos humanos em ambiente frio. Então, dúvida esclarecida. Não tem problema cremar, mas que se espere pelo menos 72 horas com os cuidados devidos. Agora, uma coisa é certa, o mais importante mesmo é a gente se esforçar para melhorar aqui e agora, porque daí rapidinho o nosso perispírito e o nosso espírito se libertarão. Para terminar, vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21, mensagem que foi dada em Paris em 1863 pelo espírito de Sanson, um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Ele escreveu o seguinte: em vez de vos queixardes, regozijai-vos, quer dizer, alegrai-vos,
quando apraz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoísmo desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabeis que os vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os inebria de contentamento. Mas também as vossas dores desarrazoadas, sem razão, os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós, que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o futuro que o soberano Senhor prometeu. Que lindo, né? Vamos ter fé, meus amigos, e vamos enviar aos nossos queridos flores espirituais, vamos enviar nosso amor, nossa aceitação da vontade de Deus, e eles ficarão muito contentes e aliviados. Eles já se libertaram. Um dia seremos nós. Vamos em frente? Vamos sim, com confiança e alegria de servir.